Meu amigo vascaíno, o Vasco conhece o seu adversário da primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco finalizou a sua preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Nova Iguaçu. Vamos passar a provável escalação para vocês e hoje lá na CBF o nosso Alexandre Matos soltou o verbo, falou de tudo e mais um pouco com transparência, deixando claro qual o objetivo do Vasco da Gama esse ano. Será que o objetivo do Vasco é para brigar por rebaixamento? O Alexandre Matos falou. Será se o Vasco da Gama vai substituir, trazer um jogador à altura para o Paulinho? Temos essa definição também. Será que o Alexandre Matos vai deixar o Vasco? Ele falou sobre isso também. Então, hoje a gente tem um posicionamento oficial do homem forte do Futebol Clube Maltino e a gente vai falar muito, muito, muito sobre essa situação. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E como exclusividade, a gente vai colocar aqui o vídeo do nosso Alexandre Matos prestando aí o seu depoimento. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu? Vamos lá, porque o Vasco da Gama amanhã tem um jogo quentíssimo. É um jogo que pode levar o Vasco a mares tranquilos. Campeonato carioca, porra, não serve para nada. Mas se esse resultado não vier amanhã, é cheiro de crise, porque o Vasco já empatou com o Bangu. Então o Vasco precisa vencer. A gente tem um desfalque de peso. Alguns reforços aí não vão ter condições ainda de jogo, certo? Já antecipo aqui para vocês uma novidade, porque tanto o Galdemes, que chega aí na próxima sexta-feira, como o Adson, como o Kehler e o Vitor Luiz estão sendo preparados aí para estarem registrados no boletim da CBF, informativo da CBF, o bid para a sétima rodada no dia 8 de fevereiro contra o Audax, tá? Mas o seguinte, o Vasco da Gama, ele segue firme e forte aí no Campeonato Carioca, na quarta colocação, tem que vencer. E o seguinte, né? O Jair deverá ser o substituto do Paulinho para essa partida. Provável Vasco com Léo Jardim, Robert Rojas, João Vitor, Medel, Piton, Zé Gabriel, Jair Paê, Eric Marcos, David e Vegete. Perfeito? Esse é o time do Vasco da Gama. Bom, e hoje o Vasco também conheceu o seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil, que e será o Marcílio Dias. Mandar um abraço para a cidade lá de Canoinhas, lá em Santa Catarina. Então, o seguinte, Marcílio Dias, primeiro adversário do Vasco da Gama, o Vasco joga lá em Santa Catarina, data ainda por definir, mas a gente pode dizer aqui que a Copa do Brasil começa no dia 21 de fevereiro. E o seguinte, o Vasco está no grupo 25, o Vasco vencendo, vai ter um jogo difícil aí, porque provavelmente o Vasco vai jogar com Água Santa ou com Chacuipiense, tendência que o Água Santa passe, né? O Água Santa que fez a finalíssima do Campeonato Paulista no ano passado, ganhou até o primeiro jogo do Palmeiras, e é um clube que é muito mais forte do que o ABC. Então o Vasco é, vai ter que se reforçar e se reforçar bastante aí. O Água Santa que estreou no Campeonato Paulista vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0, tá? Então não é jogo fácil na segunda fase se o Vasco passar, não. Mas a gente pega o Marcílio Dias na primeira fase. O seguinte, quem falou hoje foi o Alexandre Matos, ele foi representante do Vasco da Gama lá na CBF, certo? E de forma imediata, já vamos colocar aqui o Alexandre Matos falando, que ele vai esclarecer qual o objetivo do Vasco da Gama esse ano. É brigar por rebaixamento, fazer vergonha? O Vasco vai trazer um substituto para o lugar
do nosso Paulinho, o Alexandre Matos fica, sai, tudo isso o Alexandre Matos falou, com exclusividade, a gente coloca o Alexandre Matos falando aqui para vocês. Vamos lá. Só um momentinho que a gente vai colocar aqui a fala do homem forte do futebol do Vasco da Gama, tá? Agora vai, pega aí, vamos lá. Agora vai, vamos lá. Vamos ver se foi. Importante para o Vasco e para todas as equipes, né? É uma competição que vem crescendo ano a ano, com critérios técnicos, com os valores de premiações, a qualidade técnica, a quantidade de pessoas, como foi dito aqui, batendo todos os recordes. E o Vasco entra, como sempre entra em toda a competição, pensando em avançar na competição, chegar nas principais fases, chegar na finalíssima e, quem sabe, aí, beliscar esse título, que é um sonho de todo vascaíno e por que não sonhar junto e, obviamente, trabalhar muito para que isso aconteça. E nós precisamos passar ao torcedor que o objetivo principal é esse, é ter o Vasco protagonista, o Vasco brigando por títulos, exatamente para entrar numa fase, numa era de autossustentabilidade, mas uma era que prolongue vitórias, conquistas, um ciclo, quem sabe longo. É isso que nós estamos fundamentando, que eu chego a dizer sempre, pavimentando bem a estrada para que o Vasco consiga chegar e, quando chegar, permaneça sempre ali, ano a ano, brigando por coisas importantes. Olha, eu acho que todo profissional que trabalha dentro do futebol, dentro de qualquer área que seja, ele almeja sempre estar nos grandes projetos e, sem dúvida nenhuma, a maior de todos, de todo profissional, é a CBF, né? Acho que as coisas acontecem no seu tempo, e se um dia acontecer para mim, ficarei muito feliz, assim como ficarei muito feliz com todos os profissionais. Hoje o Dorival aqui deu um abraço grande nele, um grande amigo, e a gente vai torcer sempre, porque o futebol brasileiro forte, isso alastra para todos os profissionais que aqui estão, e nós estamos precisando exatamente disso, do futebol brasileiro novamente respeitado, forte, como sempre foi durante tantos anos. Então tá aí, o Alexandre Matos deixou claro, o Vasco vai brigar por títulos e o Vasco vai ser protagonista. A gente vai deixar mais um recado aqui do Alexandre Matos, porque ele falou sobre essa situação também do Paulinho e o que ele deu a entender, né? Ele deixou muito claro que não vai trazer reforço para poder disputar a posição. Para disputar a posição, já tem. E ele disse muito claramente que vários jogadores bons já estão aí realocados em clubes grandes, mas que o Vasco continua mapeando o mercado e confirmou que vai chegar reforços aqui no Vasco da Gama. Então, é essa situação que a gente passa para vocês aí com relação à situação de jogadores, tá? A gente vai colocar aqui também com fonte para você, para que você possa ter acesso ao posicionamento oficial do homem forte do futebol do Vasco da Gama, o Alexandre Matos, tá? O Alexandre Matos, que ele até desconversou sobre essa situação aí da seleção brasileira, né? Por quê? Não chegou convite, tá? E possivelmente, se tivesse chegado convite pela fala dele, a gente entende aqui que o Alexandre Matos iria para a CBF. Deixou muito claro, né, que o principal, todo profissional sonha, né? É o ápice de um profissional é chegar ali à seleção brasileira, perfeito? Então a gente vai só colocar essa situação aqui dos reforços, tá? Porque tem muita gente aí maldosa. Então a gente coloca aqui o posicionamento oficial do Vasco. Eu espero que ninguém tire fora de contexto, né? Sobre a situação do Paulinho, tá? Aqui do Paulinho, ele diz o seguinte: ó, vamos avaliar porque sabemos que os jogadores já estão alocados em grandes clubes. É difícil imaginar algum jogador, mas estamos sempre atentos dentro da organização, planejamento e orçamento.
o Vasco está sempre atento a buscar alguma reposição, seja ela qual for. Temos dentro do elenco, temos jogadores chegando, ele confirma que tem jogadores chegando, sempre que der, vamos, dentro do nosso projeto, dentro do nosso grupo, as autorizações para poder fazer as coisas andarem. Então, confirmando aí que vai ter reforço, que o Vasco vai brigar aí por coisas grandes esse ano aí, certo? Então, gente, calma, não depende só dele, a gente depende dessa empresa famigerada que está aí no Vasco da Gama. A gente sabe que entrou 135 milhões, né? Hoje, inclusive, o PEC aí foi anunciado oficialmente, a despedida do PEC. Então, a gente tem que cobrar aqui, perfeito? Para que chegue esses reforços aí, certo? Mais um volante e 2 homens de lado de campo. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, meus amigos. Às 21h30, live. Valeu.